Último episódio do Trianoncast vindo ao ar, estamos nos aproximando de uma época de festas, mas também de uma época de excessos. Uma época em que a gente coloca o nosso corpo e a nossa mente à prova. Uma época em que os excessos acabam consumindo a nossa imunidade. Muitas vezes a gente já inicia o ano meio que doente ali, meio baleado, digamos assim. Para isso, trouxe uma especialista que já é gabaritada no assunto, já é figurinha premiada aqui no nosso podcast. E para contextualizar melhor, eu trouxe também algumas notícias para a gente debater aqui com a nossa especialista. Então, a primeira notícia que eu queria comentar, é essa daqui. Protocolo injetável promete imunidade reforçada para as festas de fim de ano. Com as festas de fim de ano se aproximando, muitos buscam maneiras rápidas e eficazes de melhorar a imunidade e garantir disposição para aproveitar o período. Disposição é o que todos queremos o ano inteiro, ainda mais em época de festas, em época de celebrações, etc. E aí, segundo a especialista em medicina funcional integrativa, protocolos injetáveis podem ser uma excelente opção para quem busca fortalecimento do sistema imunológico em curto prazo. Protocolos esses conhecidos como soroterapia, administrar doses de vitaminas e minerais, proporcionando até 80% de absorção pelo organismo em comparação com a suplementação oral. Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez a um novo episódio do Trianoncast. Eu estou muito feliz de estar aqui ao lado de uma médica que eu admiro muito, a doutora Daniele Schera, reumatologista aqui da Clínica Trianon, que já esteve conosco em outros episódios excelentes, que quem não assistiu eu recomendo bastante que volte a algumas casas e assistam aí os episódios com a doutora Daniele, para então comentarmos sobre imunidade, sobre fortalecimento corporal, enfim, palavras bonitas, que nesse momento eu vou reservar um pouco para as reportagens. Dani, muito bem-vinda novamente, satisfação enorme de tê-la aqui conosco. Oi, Daniel. Olá a todos os nossos ouvintes, muito feliz em participar. Eu adoro estar aqui e adoro ainda mais falar sobre assuntos polêmicos, porque eu acho que é nosso papel fazer educação em saúde e quando a gente traz assuntos assim, a gente permite com que população médica, não médica, fale com mais propriedade e sabedoria sobre o que realmente existe, E ajudar a todos nós aí a não cair nessas pegadinhas. E não só pela nossa saúde, mas também pelo bolso, A saúde do bolso que às vezes sofre com essas propagandas que são, no fim, às vezes enganosas, Pois é, A gente fala muito sobre saúde aqui no nosso podcast, mas a gente tem que lembrar também de outros órgãos que são muito importantes para a saúde dos brasileiros. Com certeza. Como o órgão bolso, por exemplo, Com Cada vez mais a gente precisa se preocupar com essa questão da saúde financeira. Sim, também, sem dúvida. Não apenas a saúde do nosso organismo. Antes até de entrarmos em temas mais quentes, Dani, eu vou até trazer aqui a nossa conversa para um plano um pouco mais aberto, Para começo de conversa, quando a gente fala sobre imunidade, a gente está falando sobre o que, afinal? Pois é, então, na verdade, todos nós temos um sistema imune que é um sistema de defesa, Ele é essencial para a nossa sobrevivência, Existem alterações raríssimas de bebês que nascem com deficiências graves e não sobrevivem às primeiras semanas de vida, E esse sistema de defesa, na verdade, o sistema imune, ele é composto por, digamos assim, duas partes. Uma defesa inata, que a gente já nasce com ela, Então, a nossa defesa da nossa pele, nosso estômago, lá o suco gástrico, algumas células que estão prontas para o ataque se a gente sofrer, por exemplo, uma invasão, Esse sistema ele serve para nos defender de vírus, de bactérias, de agressões, de temperatura, enfim. E a gente vai ter a parte do sistema imune que é adquirida, Que é adaptativa, que a gente chama. Que nada mais do que, por exemplo, quando a gente tem um bebezinho, a gente faz lá aquele protocolo de vacinação, A cada mês vai expondo esse bebezinho às vacinas que vão estimular a produção de anticorpos, ou que são proteínas que nos defendem. Então, na verdade, a nossa imunidade ela é um somatório de barreiras, desde, por exemplo, a nossa barreira da pele, de células que estão prontas para essa defesa, como daquelas células produzidas, que são os anticorpos, que são proteínas, que vão ser ativadas quando a gente, com o nosso organismo, entrar em contato com algum agente externo agressivo, um vírus, uma bactéria, algum fungo, enfim, algum agente agressor. E por
isso, por exemplo, que na pandemia foi tão difícil, né? Porque o coronavírus foi um vírus novo. Então, a gente nunca tinha tido contato com ele, né? E aí, por isso que as infecções eram tão graves. Porque até a gente desenvolver ou ter uma infecção, conseguir superar ela e criar os anticorpos, ou conseguir ter lá a vacina para estimular o nosso sistema imune a criar essa defesa, a gente sofreu muito com muitas mortes, enfim, porque a gente não tinha defesa contra esse vírus, né? Então, o sistema imunológico é um sistema de defesa que deve estar em equilíbrio, né, para funcionar bem, né? E aí entra essa coisa de muitas coisas que influenciam nesse equilíbrio do sistema imunológico para que ele funcione de uma forma adequada. Tanto esse que é inato, quanto o adaptativo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, desde a infância, desde o momento que a gente nasce. E que coisas são essas, Dani, que podem melhorar a imunidade? Na verdade, eu sempre brinco e falo para os meus pacientes, né, que o nosso corpo ele é uma grande máquina que funciona em equilíbrio. Então, seríamos hipócritas em falar que esse sistema imunológico ele funciona de uma forma isolada. Então, no fundo, o nosso sistema imunológico ele depende meio que de tudo. Por exemplo, né, o que está muito em voga hoje, a questão hormonal. A nossa parte hormonal também influencia no nosso sistema imunológico. Então, em como as nossas células elas vão responder, elas vão conseguir, por exemplo, ficar ativas na frente de um estímulo, de uma infecção. A nossa alimentação, né? Hoje a gente sabe que o nosso sistema gastrointestinal, que é o segundo cérebro, onde tem várias células neurológicas, também é um grande morador, né? O nosso sistema imunológico está lá morando no nosso sistema gastrointestinal. Então, o intestino é extremamente rico em células de defesa. Então, a nossa alimentação, ela tem profunda influência no nosso sistema imunológico. Então, e também falo isso para os meus pacientes, né? O que a gente põe para dentro é o que a gente vai manifestar. Então, se eu estou consumindo só alimentos ultraprocessados, enfim, álcool, né? Se eu tem uma dieta não balanceada, isso vai influenciar também na reação imunológica gastrointestinal e vai, em última instância, também influenciar na nossa resposta imune. E as questões genéticas, né? Porque a gente sabe que as doenças autoimunes e as imunodeficiências, que são, digamos assim, os dois espectros de alteração do sistema imunológico, eles têm componentes genéticos. Então, muitas doenças em que a gente pode nascer com predisposições, com genes, que aí ao longo da nossa vida, passando por estresses ambientais, físicos, emocionais, a gente pode desencadear essas doenças e começar a manifestar alterações da nossa imunidade. Aí já é, né, uma coisa mais detalhada, né, do especialista, o reumatologista que cuida das doenças autoimunes, o imunologista que cuida das imunodeficiências, mas a gente tem que lembrar que o nosso sistema imunológico ele está em comunicação com todo o nosso corpo, né? Então, desde parte alimentar, atividade física, equilíbrio metabólico, equilíbrio hormonal, né? Então, tudo isso vai influenciar a nossa defesa. Dani, você falou então que questões relacionadas ao nosso estilo de vida influenciam Sim. bastante a nossa imunidade, né? Sono, atividade física, alimentação, Cigarro, tabagismo. consumos aí, né, de substâncias, etc. Mas eu te pergunto, existe alguma coisa que um indivíduo possa fazer ali, que ele faça num dia e aquilo ali já gere ali um boost, uma melhora na imunidade dele? Na verdade, a notícia triste, que até nós comentamos mais cedo, né? Que o soro da imunidade é como o Papai Noel, né? Nós queríamos muito acreditar nele, mas ele não existe. Então é triste, mas assim, é ilusório acharmos que vamos resetar o nosso sistema imunológico ou vamos potencializar o nosso efeito imunológico simplesmente por ir lá e tomar um soro, né? Toda terapia tem efeito placebo. Isso é estudado, inclusive, com medicamentos que são eficazes. A gente sabe que quando eu recebo um tratamento e eu acredito muito naquilo, existe um efeito placebo, ou seja, só o fato de eu acreditar que aquilo funciona, às vezes aquilo já pode me gerar bem-estar, já pode me gerar uma sensação de melhora, né? Então, eu até interrogo, né, o quanto que às vezes essas terapias, como o paciente tem uma adesão, né, vai muito acreditando que vai funcionar, o quanto que às vezes isso não pode de fato trazer uma sensação de melhora de bem-estar
por até um efeito placebo da infusão, né? Mas essas reposições endovenosas e os soros da imunidade só funcionariam de fato se a gente for pensar naqueles pacientes que têm uma deficiência. Porque se eu tenho uma deficiência grave de ferro, de vitamina B12, de vitamina D, de micronutrientes, é claro que fazer a reposição vai melhorar de novo aquele equilíbrio, né? Não só do sistema imunológico, mas metabólico como um todo, né? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia bariátrica, né? E esse paciente, ele tem uma dificuldade para absorver, mesmo comendo pela alteração lá cirúrgica, né? Essa pessoa não consegue ter a absorção adequada dos nutrientes e ela vai lá repor isso, de fato, isso pode trazer um bem-estar. Mas para nós, réis mortais, né? Pessoas jovens e saudáveis, na sua extensa maioria, não tem. Né? Não tem nada assim milagroso que a gente possa fazer de um dia para o outro e que vá fazer essa transformação. Né? Na verdade, é uma construção. Ter um bom sistema imunológico, óbvio, isso não para as pessoas saudáveis, né? Quem tem doença autoimune ou imunodeficiência precisa tratar essas doenças, mas para nós que somos saudáveis, ter um bom sistema imunológico, na verdade, é construir um bom estilo de vida. Então, a gente volta para o arroz com feijão mesmo, né? Aí, Dani, assim, apesar de ser médico, meu papel aqui é representar o nosso público geral, né? Que é composto majoritariamente por pessoas leigas, tá? Então eu vou aqui tentar fazer raciocínios que, enfim, talvez façam sentido, né, para uma pessoa ali se convencer de que a soroterapia vale a pena. E se eu pensar assim, mas eu sei que eu vou enfiar o pé na jaca agora no final do ano, vou beber pra caramba, vou comer mal, vou dormir mal. Será que se eu fizer a soroterapia eu não ganho uma reserva, né? Já meio que não ganho uma margem aí para não ficar tão impactado ali em termos de imunidade? Para a gente falar, claro, com dados e evidência científica, no fundo a gente teria que fazer um estudo lá de todo mundo que vai enfiar o pé na jaca e acompanhar, né? Não só um estudo observacional, mas talvez dosar, enfim, e tentar com métricas mensurar e acompanhar índice de infecção. Uma parte que tome esse soro e uma parte que não tome. Então, enfim, isso pode ser uma coisa até estudada, mas a evidência que a gente tem hoje é que isso não vai prevenir a alteração do sistema imunológico, né? Porque, por exemplo, muito comum, todo mundo aí, principalmente semana de Réveillon, né? Vai para o Nordeste, 7 dias de festa, aquela festa uma atrás da outra, que eu nem tenho mais saúde para isso, né? Mas para quem tem, aproveite. Mas aí o que acontece? A pessoa volta em janeiro, primeira semana do ano, gripão, né? Ou diarreia, ou ou realmente um estado infeccioso, geralmente de via aérea superior, né? E aí você fala, puxa, mas já comecei o ano, né? Mal. O que acontece, né? O álcool, ele é um imunossupressor. Então, o álcool em excesso, o que ele faz nas nossas células lá imunológicas? Ele faz com que essas células fiquem menos reativas e não consigam responder tão bem quando a gente tem o contato com o contato viral bacteriano, né? Então, no fundo, quando você se expõe a 10, 15, 20, 30 dias de um consumo excessivo de álcool, a toxicidade disso vai refletir também no sistema imunológico. Então, você vai ter uma resposta pior. E contato viral nós temos o tempo todo, né? Aí, obviamente, que isso, dependendo de como você está, vai ter mais ou menos chance de você ficar doente. Então, no fundo, você fazer uma soroterapia, um boost, né, antes de você se expor a isso, não vai garantir que, por exemplo, o efeito e a toxicidade do que você ingerir não vai refletir depois no risco, né, de ter a infecção. Muitas pessoas que fazem esses protocolos, né, de soroterapia, o que acontece também? Muitas vezes esses protocolos são vendidos também dentro de uma alteração de estilo de vida, né? Então, às vezes, lá dentro desse protocolo que se vende o soro da imunidade, é um paciente que está passando com um nutricionista e aí está fazendo uma readequação alimentar, é um paciente que está fazendo um tratamento para obesidade. A gente sabe que a obesidade, ela também é inflamatória, ela também gera alterações imunológicas, né? E aí esse paciente está perdendo peso, ele está fazendo atividade física. Então, veja, o quanto que essa pessoa melhorou, está mais disposta, está tendo menos infecções, está se sentindo melhor
porque ela tomou um soro, ou quanto, na verdade, esse contexto de mudança que não trouxe esse efeito, né? Então, eu acredito muito mais que todas essas pessoas que acabam caindo dentro desses protocolos são, na verdade, pessoas que estão dentro ali de uma ideia e na busca de uma melhora do estilo de vida como um todo, né? A grande questão que eu trago, que a gente precisa refletir é o quanto que eu preciso fazer esse soro, né? Porque a gente não tem evidências de que isso vai fazer melhorar a sua imunidade ou vai evitar você de ficar doente, né? A não ser que você seja uma pessoa, de novo, que tem uma deficiência nutricional, né? Ou dentro de um contexto de uma doença imunológica, e aí isso sim vai ter o seu tratamento específico. Eu compartilho totalmente da sua visão, Dani. Eu acho que há muito viés envolvido nisso, né? Muitas coisas que confundem a avaliação, né, de se soroterapia funciona ou não. Eu acho que, no final das contas, né, muita gente acredita que funciona porque talvez até se sinta melhor, né, ao final ali de um período depois de fazer soroterapia dentro desse contexto aqui de final de ano, porque essa mesma pessoa que investiu na soroterapia, que geralmente não é barata, né, Dani? Ela também está disposta a investir em outras questões de saúde, como você falou, né? Eu nem sei quanto custa hoje, né, uma sessão de soroterapia, porque eu passo longe disso e também está muito longe aqui da nossa realidade da clínica. Sim, não faremos. De jeito nenhum, é um protocolo que vai entrar aqui na nossa clínica. Mas se a pessoa está disposta a investir uma grana ali relativamente alta naquilo, essa pessoa provavelmente está disposta também a fazer outros sacrifícios, né, outros esforços em prol da saúde dela. É aquela pessoa que vai meio que tentar se hidratar mais, né, ao longo desses próximos dias, né, aquela pessoa que vai tentar dormir melhor e tal. E eu acho que tudo isso acaba realmente contribuindo para que ela fique menos vulnerável, né, do ponto de vista de vulnerabilidade. Só que aí, no final das contas, ela vai cair talvez numa armadilha de achar que a soroterapia realmente fez uma diferença enorme ali na vida dela. E lembrar, né, que às vezes a gente acha muito que essas terapias, elas não vão nos causar nenhum mal, né? Ah, mas tudo bem, vou ali fazer um sorinho, né? E não é isso que a gente vê, né? Então, muitas vezes esses protocolos, eles colocam altas doses de múltiplas coisas lá. E você pode ter uma arritmia, uma toxicidade no seu rim, com uma alteração da função renal, alteração de pressão. Então, assim, não são terapias isentas de risco, né? Porque às vezes a gente acha assim, tô falando em vitamina, tá bom, mal não faz, né? Aquela história assim, vou ali tomar porque tenho a grana, tô acreditando que ajuda e mal não vai fazer. Então, esse também é um ponto que a gente tem que levantar aqui, que nem sempre essas terapias, elas são isentas de risco, né? Então, existem suplementações que, quando em excesso, podem sim ser tóxicas, né? Esses tempos eu peguei uma paciente em que a gente dosou lá os exames e tava com o ferro assim, estouradíssimo, né? E ela nem sabia que dentro de uma dessas todas terapias aí, manipulados, enfim, que a gente já falou sobre isso também, tinha lá suplementação de ferro. E ela não tinha deficiência de ferro, né? E aí, por exemplo, o ferro em excesso, ele pode fazer fibrose no fígado, pode causar alterações oculares a longo prazo, alterações de coloração de pele. Então, assim, a gente tem que pensar também na responsabilidade e não causar dano ao nosso corpo, né? Por que já fala a palavra repor, você repõe aquilo que está em falta, né? Então, primeiro eu preciso saber no fundo se eu estou precisando disso. E uma vez que eu precise, se eu sou jovem, se eu sou saudável, não tenho nenhuma alteração gastrointestinal que altere a absorção, porque eu não posso ter de fontes, por exemplo, às vezes até alimentares, não necessariamente medicamentosas, né? Todos esses macro e micronutrientes que estão faltando. Então, no fundo, é a minoria das pessoas que vão precisar dessas terapias endovenosas, né? De novo, não estamos colocando, não vamos generalizar que é ruim ou que não é indicado em todos os casos, né? Mas isso precisa ser individualizado. Eu também fiquei muito brava na Black Friday, porque eu tava lá no meu Instagram e aí, de repente, eu recebi uma mensagem numa caixinha lá de contato de uma clínica me mandando um anúncio. Garanta já a sua soroterapia. Soro não sei o quê. Ferro endovenoso, tantos reais. Tem um cardápio, vitamina B12, tantos reais. E aí eu fiquei chocada, porque aí eu respondi a mensagem, eu falei,
Vocês estão anunciando essa venda, mas vocês nem sabem o que eu preciso. Então, assim, vocês estão me vendendo. Quer dizer, se você chegar lá e falar assim, me passa aí uma vitamina D injetável, você vai vender, né? Então, é muito complicado, né? A ética nisso. Aí a resposta foi, não, a gente só faz com receita médica. A pessoa tem que trazer a receita médica, né? Aí seria uma outra conversa. Mas a gente tem que cuidar para não cair nessas pegadinhas, né? Porque a solução rápida, ela é sempre muito atrativa para tudo na vida. Né? Se alguém tipo falar, você quer um antibiótico que você toma um dia e cura ou você quer um que toma 14? Você vai querer o que tome um, né? Então, natural é ser atrativo. A propaganda de ter algo que melhore a nossa imunidade em uma infusão ou num ciclo de infusões. Mas, gente, né? Milagre não tem. E o nosso sistema imunológico, ele faz parte de um equilíbrio corporal. E não adianta, se o nosso estilo de vida não está compatível com o estilo de vida saudável, a gente vai ter alterações imunológicas também, né? E também, Dani, eu comentei aqui, né, de casos de pessoas pensarem, né, eu vou fazer a soroterapia antes das festas de final de ano, porque aí eu ganho uma reservinha, né, e fico mais resistente. Também tem aquele pessoal que faz o contrário, né, que depois dos excessos, né, depois desse período aí que coloca o corpo mais à prova, vai então fazer a soroterapia para ficar, enfim, para se recuperar mais rápido, né. E aí a gente soube até de casos bem inusitados, né, de festas que promovem, né, essa soroterapia ali no espaço da festa mesmo. Você ouviu falar nisso? Sim, sim. É que teve, né, alguns réveillons em que colocaram lá uma banquinha na areia. Vem aqui fazer o seu shot de imunidade. Então, você no after, né? Acabou a festa, em vez de você dormir, você vai lá, passa lá e recebe um sorinho. Isso foi duramente criticado, né? Quando aconteceu. Houve, inclusive, denúncias, né? Porque isso é uma prática totalmente antiética. E aí, de novo, a pessoa vai lá, cachaçou a noite inteira, bebeu todas, tá lá totalmente desidratado, porque o álcool também causa desidratação, né? Inclusive, os sintomas de ressaca geralmente são sintomas associados à desidratação. E aí a pessoa vai lá e ela faz um soro. O que é o soro, gente? O soro é hidratação, né? E aí não, mas eu melhorei porque colocou XYPTOZ dentro do soro. Gente, provavelmente essa pessoa saiu de lá se sentindo melhor porque ela foi hidratada, né? Exatamente. E aí, realmente, a hidratação na veia, ela é mais rápida do que uma hidratação oral, do que você... Então, talvez até diminua os sintomas de ressaca, né? Mas você comprar isso achando que você está fazendo uma terapia que está isentando o seu corpo de toda a toxicidade do que você se expôs e que isso está garantindo uma segurança para o seu sistema imunológico, para a sua saúde, é propaganda enganosa, né? Exato. Você vai se sentir melhor porque você simplesmente foi lá e você hidratou. E aí isso vai trazer um bem-estar porque vai diminuir os sintomas de desidratação, né? E vai aumentar a excreção também, porque aumenta lá a circulação, né, renal, você urina mais, então você diminui às vezes o tempo, né, melhora a excreção das toxinas, enfim, do álcool. Mas ilusão, né? E ainda que fosse só uma hidratação simples com soro fisiológico... Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. E qual o risco, inclusive, né? Que o indivíduo está se expondo ali naquele momento, né? Fazendo ali uma hidratação venosa, né? Fazendo Na acesso praia, venoso. Né? Num local de festa, né? Num local ali, enfim, sem nenhuma estrutura, né, de asepsia, nenhuma garantia de asepsia, né? Então, realmente, a que ponto chegamos, né? Eu fico me perguntando isso o tempo todo, né? O que se passa na cabeça de um indivíduo desse, sabe? Que organiza uma iniciativa do tipo, se ele realmente acredita que ele está ali realmente oferecendo aqueles indivíduos, né? Aqueles pacientes, aqueles clientes, algo, né, importante, algo de relevante, algo que tem uma base realmente sólida, né, em termos de saúde, né? Eu acho que existe a venda porque existe a procura, né? É a lei, né? Então, por isso nós estamos aqui, porque o nosso papel é educação e saúde, né? Então, para que você seja uma pessoa que tenha uma mínima orientação, mesmo não sendo profissional de saúde, né? Para que você compreenda o porquê que a gente critica, né? Porque, às vezes, tipo, médica chata, mas que saco essa médica que só sabe criticar, eu tô indo lá tomar um sorinho, me deixa em paz.
vá, né? Eu sempre falo, é decisão, a partir do momento que você entende, é a decisão individual, compartilhada, mas a responsabilidade, né? A partir do momento que você tem o conhecimento, você pode se tornar mais responsável pela sua atitude. Então, nós não estamos aqui dizendo para você não fazer, mas nós estamos aqui explicando em que momentos existe essa indicação e para que, se você quiser fazer, esteja à luz do seu conhecimento os riscos e até mesmo os benefícios que podem ser um pouco questionáveis, né? Até vape de vitamina tem agora, Dani. Bom, aí é o absurdo do absurdo, disso. Né? A pessoa fuma, né? Ela fuma e aí o cigarro, né? Falando em sistema imunológico, o nosso pulmão, né? Lá, a fumaça do cigarro, ela pode induzir a produção, inclusive, de autoanticorpos, que são lá os anticorpos associados a algumas doenças reumatológicas, por exemplo, né? Então, a gente sabe que para mulheres geneticamente predispostas, o cigarro é um dos principais gatilhos ambientais para o desenvolvimento da doença. Porque quando você fuma, ou inala o vape, o cigarro, o arguilha, enfim, essa fumaça tem substâncias que, ao terem contato lá com a mucosa pulmonar, né, na troca, elas podem induzir uma reação e a produção desses autoanticorpos que podem levar ao aparecimento da doença, né? Então, veja como, né, pequenas atitudes e pequenas decisões podem influenciar para a sua vida inteira, né? Porque uma doença imunológica, a partir do momento que ela se inicia, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão, mas é algo que vai precisar ser acompanhado o resto da vida, né? Exato. Então, não faz sentido nenhum, se você está fumando, você achar que você vai fumar com vitamina e isso vai ser menos pior, né? Porque não vou nem falar melhor, porque eu acho que melhor não tem. Mas é um pouco assustador, né? Hoje a comercialização e como a saúde tem ficado em segundo plano quando a gente fala em comércio de terapias, né? Então, temos que resgatar, né, pessoal? Como paciente, como médicos, como equipe de saúde, a gente precisa resgatar essa responsabilidade e entender que o básico, feijão com arroz, o hábito de vida, né, a alimentação boa, atividade física, é isso que vai favorecer um envelhecimento saudável, é isso que vai minimizar a chance de você expressar os genes que você carrega. Então, se você... A gente não sabe, né, Daniel? Às vezes... eu posso ter lá no meu mapa, no meu código genético, genes de risco para uma doença autoimune, genes de risco para um câncer de boca, de esôfago, de intestino, e você não sabe se você tem. Nem sempre tem história familiar, né? E é o nosso estilo de vida saudável que vai potencializar ou minimizar a chance disso se expressar ao longo da nossa vida, né? Então, temos que tirar um pouco do tratamento dessa urgência e trazer mesmo para a ideia da qualidade de vida. Você quer ter um Réveillon saudável? Então, vamos começar o projeto Réveillon 2026, né? Que para que em 2025 a gente tenha um estilo de vida saudável, a gente trabalha aí para ficar com um peso adequado, para ter uma boa massa muscular, fazer atividade física. E isso, com certeza, vai reverberar em você conseguir passar para suas festas, festar, sair, e até, às vezes, cometer os seus excessos pontualmente e isso não causar tantos problemas na sua saúde. Se você vir de um ano estável, com certeza você vai conseguir passar com menos impacto. Que tal pegar o dinheiro que vai gastar na soroterapia e não investir no acompanhamento nutricional? Com certeza. Investir num personal trainer, talvez. Com certeza. Ou mesmo investir numa viagemzinha de final de ano para quebrar um pouco o estresse da rotina, que também é importantíssimo para a imunidade. Com certeza. Né? É um investimento bem melhor, né, do que investir no protocolo que, convenhamos, né, com base em ciência, que é o que a gente faz aqui, não faz sentido, tá? Não tem evidência nenhuma que aquilo ali realmente vai te ajudar. E aí, né, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho muitas infecções, eu procurei a clínica porque, sei lá, eu tive 4 pneumonias e aí alguém me falou que esse soro de imunidade ajudava e eu fui lá fazer o soro de imunidade. Então, também vale ressaltar, né, que se você tem algum familiar ou se você é uma pessoa que tem infecções graves de repetição, na verdade, isso precisa ser investigado. Porque existem, né, imunodeficiências, então pessoas que nascem com deficiências do sistema imune, em que falta a produção de uma proteína, de um anticorpo, de um linfócito, enfim. E que aí, na verdade,
verdade, você tem uma falta, né, dessa defesa, e aí por isso você acaba tendo infecções graves, né? Então, pessoas jovens com infecções graves, infecção renal, pielonefrite, pneumonias de repetição, meningite, isso precisa ser avaliado por um imunologista, né? Então, a solução não é tomar o soro da imunidade, de novo, é você fazer uma avaliação imunológica, né? Crianças com infecções de repetição, com amidalite de repetição, com febre recorrente, essas crianças podem ter doenças autoinflamatórias. Então, a gente tem condições clínicas em que realmente a gente pode ter um desequilíbrio imunológico, uma falta no sistema imunológico, e aí isso deve ser investigado, porque aí sim, esses pacientes que têm imunodeficiência podem ter a indicação, às vezes até de repor, por exemplo, as imunoglobulinas, que é um soro que faz a produção dos anticorpos, né? Mas isso é um tratamento com indicações precisas após passar por uma avaliação, inclusive não é nem reumatológica, preferencialmente com o imunologista, né? Então, se você tem infecção de repetição, vamos investigar, né? Vamos correr atrás, vamos entender por que isso está acontecendo. A solução não é ir lá pagar um protocolo de soroterapia, né? E até mesmo investigar causas de imunodeficiência adquiridas, né? Doenças, HIV, né, é uma infecção viral que faz imunodeficiência. Outras infecções crônicas podem causar disfunção do sistema imunológico. Câncer pode causar baixa do sistema imunológico, né? Então, se você está passando por situações clínicas de infecções de repetição, no fundo, você precisa de um bom médico para cuidar de você e para investigar, para avaliar a sua saúde, porque para entender o porquê que isso está acontecendo, né? E aí a gente vai tratar o que está acontecendo e não simplesmente ficar fazendo soros eternos sem encontrar uma resposta. E aí, Dani, a gente acabou focando muito aqui nesses protocolos injetáveis, né? Que eu acho que são uma ponta um pouco mais extrema aí, né? De iniciativas empreitadas para melhorar a imunidade. Mas a gente sabe que tem uma galera que gosta de passear na farmácia, né? Que gosta de olhar as gôndolas e às vezes as farmácias, né? Colocam principalmente no exterior. No exterior, então, aquelas quem tá farmácias podendo, americanas. Né? Que agora o dólar é 6,60, acho que não vai dar para trazer mais. Mas aí as farmácias também colocam, né, em destaque aqueles polivitamínicos, né? Final de ano chegando, festa chegando, né? Reforça a sua imunidade. Sobre esses polivitamínicos, Dani, faz sentido ali alguém meio que investir naquilo achando que vai melhorar a imunidade? De novo, mesmo raciocínio, né? Se você tem uma dieta balanceada, a maioria dos macro e micronutrientes, se não todos, você vai conseguir por via alimentar, tá? Se você tem uma boa absorção. Tirando vitamina D, que a gente só tem assim bacalhau, salmão de água profunda, né? Coisas que não são da nossa rotina alimentar e por isso muitas vezes é uma vitamina mais comum da gente suplementar por cápsula. As outras vitaminas do complexo B, ferro, magnésio, selênio, cálcio, tudo isso vem da fonte alimentar, né? Então, se a gente tem uma dieta balanceada, muito provavelmente você não vai precisar desses suplementos, né? Aí você precisa individualizar, poxa, às vezes aquele idoso que tem uma baixa ingesta alimentar, né? Ou aquele paciente com uma doença desabsortiva, uma cirurgia bariátrica, ou que tem alguma questão, né, em que não consegue ingerir, né? Mas, idealmente, sempre fazer uma coisa direcionada, né? Então, a gente tem testes, por exemplo, de sangue para saber se tem deficiência de ferro, para saber se tem deficiência de vitamina B12, enfim, então você consegue avaliar, né, se existe ou não alguma indicação clínica de você fazer essa suplementação a longo prazo. Até tem, né, uma blogueira que sempre faz vídeos ótimos que ela fala do xixi caro, né? Porque no fundo, se você absorve, come direitinho, se você está tomando esse polivitamínico e você não tem a deficiência, muito provavelmente o seu organismo vai acabar excretando isso na urina. Então, você está tomando, mas, na verdade, o que você está absorvendo é muito pouco, né? Então, você está gastando o seu dinheiro ali, mas muito daquilo que você está tomando está sendo eliminado na urina e aí, não, né? Então, não é uma coisa que está sendo necessária para o organismo. Poderíamos dizer, então, que na maioria das vezes é um investimento com baixo custo-benefício? Com certeza, né? Porque, de novo, a extensa maioria das pessoas tem uma via alimentar preservada, né? Então, às vezes, o que falta é a adequação alimentar. Porque alguém que só come McDonald's, fast food, pizza, no almoço, janta, lanche ou pão, realmente
essa pessoa não vai ter contato com todos os nutrientes, macro e micronutrientes que ela precisa, né? Então, aí você precisa fazer um ajuste alimentar. Mas, na sua extensa maioria, isso que a gente vê nas farmácias, os polivitamínicos, eles não vão estar indicados para minoria, não é para maioria. Tem, né, alguns, falando em imunidade, algumas medicações que são lisados proteicos de bactéria, né? Que aí pessoas com infecção urinária de repetição, sinusite de repetição, pneumonia de repetição, podem ter uma indicação médica como um coadjuvante dentro do tratamento por períodos, né? Mas, de novo, isso tem indicação médica. Né? Isso pós-avaliação, pode existir ali às vezes a indicação de você usar por um período, mas ainda assim com bastante ressalva. E ainda assim, né, por indicação médica, teria um direcionamento mais específico, né? Você Sim. vai comprar tal polivitamínico, você vai meio que comprar tal vitamina, né? Não fica aquela coisa vaga, né? De chegar na farmácia, olhar na gôndola, né? E olhar ali o rótulo que é mais atrativo, né? Aquele rótulo apelativo, né? Melhora o cansaço, melhora o estresse, melhora a memória, né? Cura todos os males, melhora o né? sono, né? Isso vale para tudo, não só... Eu também, ouvindo a rádio semana passada, estava ouvindo uma propaganda do ginkgo biloba, né? O ginkgo biloba é uma fitoterapia, é uma planta, na verdade. E aí também usada, enfim, que as pessoas dizem que cura todos os males, né? Então, assim, dentro de tudo que você vai fazer, né? Às vezes isso vai ser uma coisa totalmente dispensável. Esse dinheiro que você vai gastar ali nessa suplementação, nessa fitoterapia, é algo totalmente dispensável, né? Então, gente, no fundo... fazer uso por conta é muito complicado, né? Eu sei que a gente gosta de ir na farmácia e comprar, até por isso que passou a ter receita para antibiótico, né? Porque as pessoas faziam muito uso indiscriminado de antibiótico, chegava na farmácia, comprava e usava para qualquer resfriado, usava antibiótico, e aí a gente precisou colocar o receituário para poder dispensar a venda. Mas, no fundo... não esquecer que tudo que a gente está tomando é um tratamento, né? Então, a gente tem que mudar o nosso foco mais para prevenção. Então, dentro, o que eu posso fazer para prevenir os problemas do que eu vou tratar, né? Então, não o que eu vou tomar, mas o que eu vou fazer de diferente na minha rotina no ano que vem para que eu precise tomar menos comprimidos, né? Acho que esse é o nosso objetivo, diminuir o número de cápsulas, não aumentar o número de cápsulas. E Dani, ainda sobre imunidade, tem aqueles sucos detox também, né? A galera que vai viajar agora para o Nordeste, para as praias, para os resorts, né? Que, enfim, provavelmente vão ficar muito expostos, né? A propagandas ali dos sucos detox. E esses sucos, o que você acha? Olha, aí confesso que já é uma área que eu não tenho, assim, não detenho conhecimento, porque acredito até que a nossa colega Melissa, que é Nutri, possa até falar muito mais, mas o que eu entendo, né? De novo, às vezes num suco detox tem várias coisas ali muito boas para a sua saúde, alimentos que são ricos em nutrientes, né? E aí quando você ingere o suco, na verdade você está ingerindo o quê? Uma quantidade maior daqueles vegetais. Normalmente vai couve, gengibre, né? Então, faz com água de coco. Então, são alimentos saudáveis em que você coloca ali tudo dentro daquele copo, né? Dentro de um suco, e você acaba ingerindo aquilo. Então, é uma forma de você consumir de uma forma, às vezes, mais rápida, uma quantidade de nutrientes, né? Não acho que seja ruim, né? De novo, se você é diabético, né? Por isso que a gente tem que individualizar, né, gente? Hoje, medicina precisa ser individualizada, porque, né, citando um exemplo, né? Se você é diabético, por exemplo, o suco com 4 frutas pode ser um grande problema para o seu controle da sua glicemia. Então, às vezes, a coitada da pessoa tá lá tomando suco detox todos os dias, achando que tá arrasando, e ela vai chegar no endocrinologista e vai estar com os exames totalmente alterados. Por quê? Porque, às vezes, dentro daquele suco ali tem uma carga glicêmica de açúcar altíssima. Então, às vezes, para ela não é o legal, né? Então, o suco é ruim? Não, né? Mas se você tem a possibilidade de ter um acompanhamento nutricional, com certeza o seu nutricionista vai te orientar quais são as decisões mais sábias, né? Vai fazer mal tomar um suco detox no final de ano? Com certeza não, né? Muito melhor do que excesso de álcool, muito melhor, infinitamente melhor do que soroterapia. Então, não vejo como um problema. Mas, de novo, né? Se vende muito uma mágica aí, e no fundo a mágica é o que? Se alimentar bem, né? Então, eles estão vendendo caro uma solução que, na verdade, é muito barata, que é comprar comida de verdade.
Então, pessoal, você que... Olha só, eu vou falar com você que acredita que a soroterapia faz efeito mesmo, que a soroterapia funciona, que a soroterapia realmente melhora a sua imunidade de um jeito especial. Ainda que você acredite que a soroterapia funcione, veja só, talvez você acredite também que outras coisas como uma atividade física regular, um bom sono, uma boa alimentação funcionem talvez até mais do que a soroterapia. Então, que tal você repensar o investimento financeiro que você faz em um procedimento que, do ponto de vista médico, não tem base, tá? E você investir essa grana em mensalidades da academia, em mensalidades do personal trainer, em um acompanhamento nutricional, em uma comida de melhor qualidade, né? Porque tem gente também, né, Dani, que às vezes come fast food, né? Porque cai na armadilha de, esse aqui é mais barato, né? Esse aqui é mais prático, Sim. né? Porque tá muito caro e tal, não sei o quê. Só que aí vai lá e gasta dinheiro com polivitamínicos que, Sim, vamos enfim, na não tem xepa, gente, a necessidade nenhuma, feira. né? Ou gasta dinheiro com soroterapia, por exemplo, né? É, Porque caem ali numa narrativa bonita, numa comunicação super bem estruturada ali de um profissional de saúde que muitas vezes não é responsável do ponto de vista médico, de um profissional de saúde que está visando muito mais lucro do que sim. realmente ajudar ali os seus clientes. Então, E se você tem dúvidas de se há necessidade, procure um bom médico. Um médico para chamar de seu, né? Um médico clínico. Se você é mais velho, um médico geriatra. Se você tem alguma doença crônica, com certeza você tem um médico de referência, né? Então, procure um médico responsável que possa avaliar a sua saúde, em quem você confie e que, se houver alguma deficiência ou alguma alteração, com certeza esse colega responsável, ele vai orientar a suplementação, ele vai orientar a reposição, eventualmente, se precisar da via endovenosa, isso vai ser indicado, mas com responsabilidade, né? E com a certeza de que aquilo é uma indicação, não vai te causar mal e vai ser um bom investimento, né? Mas se não, vamos investir em prevenção de saúde, né? Hoje vamos promover saúde, em vez de tratar doença. Acho que a gente tem que mudar o nosso slogan para o ano que vem. exatamente. Dani, muito obrigado por Imagina. participar mais uma vez aqui do Trianocast. Certamente teremos muitos encontros aqui e os maiores beneficiados são os nossos espectadores. Eu aproveito para agradecer aí, né, a atenção ao longo desse ano de 2024. Foram vários episódios publicados Muito aí nas bons. principais plataformas. Então tem episódio aí com vídeo no YouTube, no Spotify, para quem gosta de assistir e ver as nossas expressões aqui durante o debate. Ou, né, tem também em outras plataformas aí, onde o indivíduo ouve ali só com áudio. Mas foi um desafio e tanto que eu considero que foi bem sucedido, né? E a Com gente está aqui certeza. já nas conversas, nos bastidores, pensando em melhorar mais ainda o nosso material, o nosso conteúdo, mas sempre sem perder o nosso norte, que é levar conteúdos de saúde com responsabilidade e profundidade para quem realmente quer cuidar da saúde, sem cair aí no canto da sereia, sem cair em charlatanismo, né? Sem cair em Exato. armadilhas que muito mais prejudicam a saúde do seu bolso e a própria saúde do seu organismo do que melhoram mesmo aí o seu bem-estar. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada, até a próxima.